Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, mais uma segunda-feira aqui para a glória de Deus. Nós estaremos juntos para o nosso momento devocional. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse devocional com outras pessoas que precisam ouvir e aprender aí um pouquinho da palavra do Senhor. Então, não menos importante, já pega a sua Bíblia, o seu caderno, o seu papel, aí a sua caneta e vem aprender aqui comigo aqui um pouquinho mais da palavra do Senhor. E o nosso tema de hoje desse devocional é as autoridades e a injustiça. As autoridades e a injustiça, que vai se encontrar no livro de Eclesiastes, capítulo 8, do 1 ao 17. É um pouquinho longo, mas tenha paciência, preste atenção e acompanhe aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Então diz assim, a obediência devida ao rei. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Versículo 8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura, e os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Versículo 11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios. E há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto homem nenhum coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem o sono dos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não achará. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Tremendo esse texto que Salomão ele está aqui falando, mas nós vamos entender um pouquinho aqui mais profundo sobre essa exposição do texto, né? O que nós vamos discorrer aqui. Então eu peço que você preste bem atenção. E olha só isso, e abra o seu coração. Que você tenha um coração ensinável, que o Senhor te dê olhos que veem, ouvidos que ouvem, um coração que compreende e discerne as Escrituras. E olha isso, a exposição no texto. Esse texto mostra que a sabedoria do homem melhora a sua vida como um todo.
Isso também atinge a área política, pois um sábio saberá como agir diante de Deus, das pessoas e das autoridades. O homem sábio sabe como agir, mas também sabe a hora de agir. Isso é muito importante, pois ninguém a não ser Deus tem o controle do amanhã, do que acontecerá. Por isso, ponderar e ter sabedoria são importantes. Mas a cena triste desse texto começa no versículo 9, em que o pregador mostra que alguns homens abusam de suas autoridades, prejudicando os outros homens. Os versículos 10 e 11 mostram que às vezes o injusto demora para ser punido, e isso dá a ele mais motivação para continuar em seus próprios erros. No entanto, os versículos 12 e 13 mostram que Deus punirá o ímpio e retribuirá o justo. Então, não se preocupe. Eu sei que muitas vezes a gente olha para algumas situações e fala: nossa, o senhor não está vendo que está errado? O senhor não vai punir aquela pessoa? O senhor não vai fazer nada? O senhor não vai fazer nada com isso que está acontecendo? Ei, acalma o seu coração. Para todo injusto, para todo aquele que faz maldades, aquele que faz coisas perversas, a própria Bíblia está nos garantindo: Deus punirá essas pessoas. Nada passa debaixo dos olhos do Senhor do qual ele não veja. Tudo o Senhor está vendo. Absolutamente tudo. Porém, o Senhor ainda dá uma oportunidade para que essa pessoa mude. Só que se essa pessoa não mudar, ela entra naquele pecado de iniquidade do qual ela não se importa com mais nada, e ela peca e ela não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo. E talvez uma pessoa, um político, um governador, enfim, seja lá quem for, até mesmo uma autoridade, seja lá quem for. Essa autoridade, seja no ramo político, seja no ramo no seu trabalho, tem alguém que é uma autoridade sobre você no seu trabalho, em uma faculdade, na sua casa, na igreja. Deus constitui as autoridades. Se as autoridades estão ali, porque foi Deus quem permitiu. Mas saiba disso, tudo aquilo que nós fazemos, há uma colheita, porque nós estamos plantando algo. Deus punirá aqueles do qual tem um coração perverso e maquina o mal. Então descansa o seu coração e peça por misericórdia do Senhor. Então, como eu estava dizendo, no entanto, os versículos 12 e 13 mostram que Deus punirá o ímpio e retribuirá o justo. Olha só, quando você anda no caminho certo, faz as coisas certas, Deus te retribuirá. Já que a vida é assim, o texto termina mostrando a importância de aproveitar e gozar da vida, dentro dos limites estabelecidos por Deus, pois Deus está no controle, não precisamos nos preocupar demasiadamente com essa questão. Deus colocou e deu limite ao homem desde o Éden. Eles tinham um jardim todo para eles desfrutarem, para eles aproveitarem, mas de uma árvore Deus coloca limite do qual eles não poderiam tocar. Mas toda pessoa que deseja, ela analisa, toca e ela come. Toda pessoa que deseja aquilo do qual ela não pode ter, do qual ela não pode possuir, ela deseja, ela analisa, ela toca e depois ela come. Aqui Eva comeu do fruto. Mas o que é que você está sujando as suas mãos? O que é que você está comendo? Talvez palavras que não é para você comer. Você está vendo conteúdo do qual não é para você ver. E o desejo leva a outros sentimentos, vai levando a outros anseios e desejos do qual você toca. Quando você vai ver, você já caiu no pecado. Uma coisa é estar aqui. Outra coisa é quando desce e consome. Outra coisa é quando é consumido. Então, se Deus julgará o ímpio e não deixará ele passar desapercebido, quem dirá nós se nós pecarmos? Também não ficaremos isentos e nem impunes da correção do Senhor. Discussão. Perceba, isso é sem arrependimento, né? Discussão. Perceba que a relação dessa passagem com os nossos dias e veja se talvez você for levar isso para outras pessoas, for divulgar esse vídeo com outras pessoas, veja se realmente não só você, mas analise você a si próprio. Se você confia em Deus, realmente confia em Deus, quando o assunto é política e autoridades estabelecidas. Os ímpios receberão o juízo de Deus e os retos a recompensa. Cabe a Deus fazer isso e cabe a você confiar em Deus,
Está sendo assim em sua vida? Será que você está colocando mais a sua confiança nos políticos, nos governadores, enfim, do que no próprio Senhor? E olha só, não queira fazer o que a parte Não queira fazer o que é a parte de Deus, faça a sua parte, confie em Deus, tema somente a Ele, não faça a parte de Deus, não precisa se preocupar, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer absolutamente nada, mas Deus nos chamou para ser participantes da sua obra, para proclamarmos o nome dEle. Porém, Deus não precisa da nossa ajuda. Quem precisa da ajuda de Deus somos nós 24 horas, porque esse 1 minuto que a gente fica sem a presença, nós fazemos cada coisa absurdas, que eu não vou falar que até Deus duvida, porque Ele não duvida. Nós sem a presença do Senhor, nós não somos nada, mas Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Olha só, se preocupe em fazer a sua parte e respeitar e honrar o que Deus determinou. Só Deus pode dizer onde cada um vai. Só Deus pode julgar. Deus te deu discernimento e não um martelo de julgamento. Da mesma maneira que você julga, você também será julgado. Porém, sobre a luz da palavra, nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Nós sabemos talvez o que governantes, o que pessoas que estão à frente, líderes ou liderança, pessoas dentro da política que estão fazendo, é errado. Nós sabemos disso. Mas ao invés de apontar, vamos orar. E pedir para que o Senhor tenha misericórdia, que sare esta nação, que sare a nação, talvez aonde você esteja me ouvindo, qual o país, eu não sei qual estado que você esteja me ouvindo, peça para que o Senhor sare. Mas cuidado, porque um julgamento, um dia o Senhor pode te colocar na mesma postura, ou um lugar de posição do qual você tem que delegar funções, do qual você vai liderar pessoas. E cuidado. Porque uma palavra muda tudo. Uma palavra mal colocada, você pode também cair no mesmo erro e estar fazendo a mesma coisa. E olha isso, o objetivo que ele vai dizer. O objetivo dessa passagem é mostrar aos homens que eles não conseguem dominar o que acontecerá quando o assunto é autoridade estabelecida. Com isso, o texto faz um convite para confiar totalmente em Deus e viver sem ansiedades e preocupações exageradas nesse assunto. Quantas pessoas não ficaram ansiosas com a mudança do presidente? Quantas pessoas não ficaram ansiosas? Quantas pessoas não foram para a rua pedir para que não fosse tirado e conclamaram ali? Só que só esqueceram de uma coisa. Estavam colocando as suas forças e a sua fé em um homem. Até mesmo porque nós não estávamos decidindo qual homem era melhor para estar no posto. Não é isso. Nós cristãos, e eu posso dizer por mim, não posso responder por mais ninguém, uma cristã protestante, o que eu vejo são princípios. É princípios. Isso aqui vai de acordo com a palavra? Se não vai, por que eu vou concordar? E infelizmente eu vi há muitos, eu não vou dizer cristão, porque cristão ele é muito diferente de um crente, mas eu vi muitos crentes apoiando, tal político, tal presidente, do qual ele aprova o aborto. Aí eu fico a pensar, como que uma pessoa pode votar a favor do aborto e quando tá passando por algum tipo de dificuldade na sua vida, na saúde, e pedir para que Deus cure, que Deus restaure, que Deus ressuscite, se acabou de votar em alguém que despreza a própria vida? Veja que uma coisa não bate com a outra, é incoerente, isso é uma hipocrisia. Quantas pessoas não foram para a rua protestar? É errado, Laís? Não é errado. Mas por que ao invés de protestar por algo, não protestaram no reino espiritual? Por que não clamaram a Deus pedindo a misericórdia ao invés de questionar? Quantas pessoas eu vi questionando? Quantas pessoas eu vi julgando? Quantas pessoas eu vi apontando? Uma coisa, como eu falei aqui, são princípios. Se o princípio vai contra a palavra, poderia ser quem for. Poderia ser quem for. Se os princípios não batem de acordo com a palavra, então não tem o porquê você escolher algo que vai contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus. A nação falhou em sua escolha. Agora é pagar o preço no jejum e na oração. Toda autoridade foi constituída por Deus e muitas das vezes Deus ele permite que algumas coisas aconteçam, permite. Tem coisas que é permissividade de Deus, tem outras que é vontade de Deus. Só que muitas das vezes Deus permite para que a nação se volte
ao verdadeiro Deus e não apoia o seu coração e seu entendimento nenhum poder político. O que não é vontade de Deus é permissão. O que não é vontade de Deus é permissão. Foi da permissividade de Deus Saul ser levantado. Mas Saul não foi escolha de Deus. A escolha de Deus foi Davi, que estava trabalhando nas malhadas. Ninguém o conhecia, mas Deus já havia avistado Davi. O povo não queria ter relacionamento, o povo não queria ter comprometimento com Deus. Então o povo prefere pagar imposto, o povo prefere trabalhar, se matar, pagar o preço servindo a um homem, do que servir a Deus, do qual sabendo que Deus tudo proveria para eles, mas eles abriram mão da provisão, eles abriram mão do cuidado de Deus, eles abriram mão do favor de Deus para servir a um homem. Depois eles ficaram reclamando: será que não estamos vivendo o mesmo nível? Será que nós não estamos vivendo o mesmo cenário? Para um pouquinho, comece a refletir e olha só o que o contexto ele vai dizer. O pregador, vivendo em uma monarquia, sabia exatamente como se dava a relação entre o rei e o povo. Ele, nesse texto, mostra a maldade de alguns líderes, mas sem esquecer que o Deus soberano governa a história e dará a cada um segundo as suas obras. Lembra que, se você está aqui me acompanhando, você viu o vídeo anterior falando sobre obras mortas. Eu creio que você prestou atenção, então você vai saber. Não adianta nada eu estar à frente, eu não fazer conforme jus ao meu cargo do qual foi delegado. Se assim eu não faço, isso é obras mortas e isso vai pesar diante de Deus, porque Ele vai cobrar, Ele vai julgar. Então não preocupe o teu coração com quem não está fazendo as coisas certas. Eu sei que nós ficamos indignados, nós ficamos mesmo, mas Deus julgará todas as coisas. A sabedoria desse texto é evidenciada quando o pregador demonstra a ideia de levar a vida como se ela não dependesse exclusivamente das autoridades. Ele nos mostra que fazemos isso confiando em Deus e sabendo a hora certa de agir em cada situação. Por isso que é uma coisa que a igreja tem pecado, onde a igreja tem falhado, parou de buscar o discernimento. Quem não busca discernimento anda em qualquer rota, anda em qualquer atalho, anda em qualquer via, anda em qualquer mão, está sujeito aos homens. Mas quando você busca o discernimento, como eu já falei aqui, quem é não prova, é discernido. Eu não preciso provar nada, mas quem é do Espírito vai saber discernir. Isso vem de Deus, isso não é de Deus. Quando você busca Deus, você sabe o que fazer, mas quando você não busca, quando você confia, quando você tem o seu espelho, um homem, você não tem direção. A sua direção é ficar perdida em si mesmo. A sua direção é ter ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tantas outras coisas. Quando você não busca a direção de Deus, você fica sem rota, você fica perdido. É como te deixasse no meio de uma rodovia, no meio de uma estrada, ou largasse você não sabe voltar mais para sua casa, porque você está perdido, você não busca a direção de Deus. E a conclusão vai dizer assim: a vida é muito passageira para viver extremamente preocupado com as autoridades e a política. Devemos viver em paz, sabedoria e confiança em nosso Deus, pois nem tudo saberemos, nem tudo vamos compreender. E isso também no campo político. Deus continuará sendo Deus em nossa vida, aconteça o que acontecer. Deus continua sendo Deus independente de quem esteja reinando, governando a nação. O problema é quem governa a sua vida. Será que quem governa a sua vida é o presidente? Será que quem governa a sua vida são os homens? Será que quem governa a sua vida, que tem poder sobre a sua vida, é o seu chefe? Quem é que governa a sua vida para que você dê tanto atenção e acha que o que está acontecendo vai te inflamar? Porque se nós colocamos a nossa confiança em Deus, o mundo pode se acabar, nós vamos estar refugiados sobre a sombra do Onipotente, Salmo 91. Mas se você não confia, se você confia nos homens, nas autoridades, e deixa de confiar no Senhor, você não está mais abaixo da sombra do Onipotente. Você está sobre a sua própria sombra, do qual não pode fazer nada por você. Então entre nas asas, entre na sombra do Onipotente, do qual o mundo pode se acabar, mas a igreja está guardada. O mundo pode estar uma ruína. O dólar pode cair, as finanças podem se acabar, mas quem teme ao Senhor, a palavra vai nos dizer que aquele que teme ao Senhor não ficará enganado, não ficará
ficará confundido. Então, quando nós tememos ao Senhor, nós não vamos ficar enganados. Quem teme ao Senhor não fica sem rota, não fica sem direção. Quem teme ao Senhor caminha sobre uma direção segura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu temo ao Senhor, quando eu ando sobre aquilo que Ele tem sobre a minha vida, quando eu não temo a homens, quando eu não sou seguida e nem guiada pelo favor dos homens, mas pelo favor de Deus, quando eu entro nas asas do Onipotente, quando eu me escondo no esconderijo do Altíssimo, eu não fico enganada, eu não fico perdida, eu não fico amedrontada com o que será do meu amanhã, porque eu sei bem certo que meu amanhã pertence ao Senhor. Do meu futuro Ele já está e só está me esperando, me preparando, e nada irá me faltar, porque Ele é o meu pastor. Então, quem está governando a sua vida? Quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Quem está governando a sua vida? E olha só, para nós acabarmos aqui com a aplicação do estudo. Tire um pouco o seu olhar dos políticos da realidade do país, da sua cidade. Confie em um Deus que sabe a hora certa de punir os ímpios e abençoar os justos. Faça isso aproveitando a vida que Ele te deu e descanse de suas inquietações nessa área. Eu quero que você abra comigo. Eu sempre falo que Filipenses é o livro da minha vida. Fala sempre comigo de ponta a ponta, de capítulo a capítulo, fala comigo, e o Espírito Santo ministrava muito forte ao meu coração quando eu li esse final da aplicação do estudo aqui desse devocional. E Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E o dia que eu li isso aqui foi tão revelador que o Espírito Santo me falou: os seus sentimentos, Laís, eles só serão guardados no Senhor quando você entrega tudo a Ele. Tá preocupado com a política, tá preocupado com amanhã, tá preocupado com o que vai acontecer, se o mundo vai acabar mesmo, o que vai acontecer, se vai faltar tudo. São alianças que estão sendo feitas com outros presidentes de outros países. O que vai acontecer? Entregue tudo ao Senhor. Quando você entrega tudo a Ele, os seus sentimentos são guardados, poupados, a sua mente é guardada e poupada, as suas emoções são guardadas e poupadas nele, no Senhor. Então você quer ter paz? Entregue tudo aos pés da cruz. Você quer ter descanso? Entregue tudo aos pés do Senhor. Os nossos sentimentos só serão guardados no Senhor se eu entregar tudo para Ele. Aí sim eu terei paz, não viverei aflito, não vou viver aflito pelas notícias, pelas reportagens do que está acontecendo. Óbvio que nós não somos cegos e nem surdos, mas a palavra final não vem disso, a palavra final vem do Senhor. Então me apego e elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o meu socorro. Eu não tenho como hoje, ele vai providenciar. E o meu amanhã, ele já providenciou. Deus envia o maná para cada dia na medida e na porção certa. Para tu e para minha vida. Então creia que nada vai te faltar. Quando você confia em Jesus. E não coloque as suas esperanças em homens, porque eles são falhos assim como eu e assim como você. Somos da linhagem adâmica. O que esperar do ser humano? O ser humano pode mudar? Ele pode. Quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. Aí sim há uma nova vida, mas sem Cristo, ele ainda continua sendo um pecador totalmente miserável, fora da graça de Jesus. Então, que essa palavra, espero que possa ter ministrado muito ao seu coração, e eu vou aplicar aqui as aplicações diárias de algumas perguntinhas para sua reflexão. Você se envolve ativamente com a política? E pasmem, tá? Crentes que, eu não me envolvo, não vou me envolver. Até Jesus se envolveu. Jesus, ele sabia a medida certa de falar na hora certa e no momento certo. Ele se envolvia. Pessoas que não querem, presta atenção, pessoas que não querem saber pelo menos o mínimo, pelo menos o pouco, são pessoas passivas e omissas. Então, cuidado com esse tipo de pessoas, porque para
te dar um bote é 2 minutos. Para se revelar é 2 minutos. Então você precisa entender pelo menos um pouco. Mas como eu falei, entenda um pouco de cada coisa. Estude, se aprofunde. Mas não confie em nada disso. Confie somente no Senhor. Você acha que isso é assunto para o cristão? Cristão e política podem andar juntos? Podem ser discutidos? Eu já ouvi muitas coisas que política, religião e futebol não se discutem. Será que você não pode opinar os seus pensamentos, mas esteja aberto para também ouvir do outro lado? Mas acima de tudo, confie somente em Deus, porque todas essas coisas não podem te dar nada, mas Jesus pode te dar tudo. Você confia a sua vida na política ou em Deus? Olha aí. Você se considera sábio nas conversas que tem com outras pessoas sobre política? Ou você se omite, eu não vou discutir porque... E aí? Quinta pergunta. Você acha que é possível ter uma vida em paz mesmo diante do caos social? Lembra que eu falei Filipenses 4:7. Se você entrega, você tem paz, mesmo diante do caos. Sexta pergunta. Você ora pela política do seu país? Vou além ainda mais. Se foi Deus quem constituiu as lideranças, os governos, os presidentes, quem está à frente de um cargo, você ora pelo seu líder? Você ora pela política do seu país, da sua região, do seu estado? Você ora pelo seu governo? Você ora pelo presidente? Eu não vou orar porque você está errado se você não orar. Então comece a orar pelo presidente, por mais que você não goste, ore por ele. Ore por ele. Ai, não gosto do líder, ore por ele. Ai, não gosto do meu chefe, ore por ele. É agora que você tem que orar mesmo. Porque senão você está indo contra a palavra de Deus, você está quebrando um princípio de algo que foi Deus quem constituiu. Então, cuidado com isso. Espero que esse devocional possa ter te abençoado aí tremendamente. E eu te encontro aqui, se assim o Senhor me permitir. A próxima segunda-feira nós estaremos aqui juntos para estudarmos e aprendermos mais um pouquinho e sermos pessoas melhores diante de Deus, para refletir a glória de Deus aos homens. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, tenha uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.